pessoal, eu tenho uma empresa de perícia médica. Metade dos casos que eu pego é de erro médico. E resolvi estudar sobre linguagem verbal e não verbal e descobri uma coisa muito interessante. Dentro da psicologia, a linguagem verbal e não verbal é gigante. Existem vários pesquisadores em Stanford e Harvard especializados nisso. E eles estão produzindo vários artigos sobre a relação de linguagem verbal e não verbal com o erro médico. Essa psicóloga americana, ela especializou em comportamento verbal e não verbal e percepções interpessoais. Especificamente por aquela primeira opinião que você tem quando você vê uma pessoa. Se nos primeiros 30 segundos você já vê se se afeiçoou ou não. Então todo mundo acha isso errado, né? Essa primeira impressão, mas todo mundo faz. E ela estudava isso. Ela chamava de Teen Slice. O estudo que ela fez de maior representação foi esse aqui, em que ela pegava 30 segundos de um vídeo de um professor sem som e colocava para alunos que não teve contato nenhum com esse professor e pedia para eles descreverem o comportamento desse professor, se ele era confiável, se ele não era, se ele era arrogante, se era bonzinho, esse tipo de coisa. E depois ela comparou o questionário que foi entregue para os alunos que passaram o semestre inteiro com aquele professor. E ela provou que tinha bastante similaridade. Um outro estudo foi publicado pós-morte, ela morreu em 2013 de leucemia. Que ela estava falando que o comportamento corporal do paciente, essa percepção nossa do Teen Slice, ajuda no nosso diagnóstico clínico. Um outro, ela pegou 30 segundos, eu acho, do início da conversa, de cirurgiões que já foram processados e comparou com cirurgiões que não foram processados. E ela descobriu que nos primeiros 30 segundos de conversa dos cirurgiões processados, ele apresentava uma fala mais controlada, dominante e com menor preocupação com os pacientes. Esse estudo aqui já é de uma outra autora, em que ela relaciona como que a consulta de um clínico geral em relação aos médicos que são processados com os médicos que não são processados. Os médicos que não são processados, eles orientam mais o paciente sobre o que esperar da consulta, sobre o fluxo, sobre o que vai acontecer, tudo mais. Eles riam, usavam mais humor. Eles solicitavam mais a opinião do paciente, verificavam a compreensão deles e encorajava o paciente a falar. As visitas de rotina deles eram um tempo maior, em média. Uma coisa interessante que foi vista, em nenhuma dessas entrevistas tinha uma diferença técnica muito importante. Conclusões. O médico às vezes está perdendo aquele contato humano com o paciente, o contato de se conectar com a dor do paciente. Aquela pessoa está com uma angústia naquele momento, né? Ela precisa de um apoio moral, psicológico também. E ela espera isso do médico, né? Ela procura o médico esperando isso. Muitas vezes em pronto-socorro as pessoas vão só para isso. E isso é muito importante para o paciente, esse contato humano. Esses estudos são só uma constatação científica disso. Às vezes muito colega me aborda e pergunta o que eu faço para ser processado menos, ou o que eu tenho que estudar mais, eu tenho que publicar mais artigo, eu tenho que ser mais referência. Não, assim, esse não é, na minha opinião, o principal caminho. O principal caminho é entender a fragilidade daquele ser humano que está do outro lado, sabe? Existem diferentes tipos de personalidade. Tem personalidade que fica mais dócil quando está frágil, tem personalidade que fica mais agressiva. O caminho é saber lidar com esses tipos diferentes de personalidade e se conectar com eles, conectar com a dor deles, entender isso. O paciente percebe que o médico tem essa dificuldade de enxergar ele como um ser humano, tem essa dificuldade de fazer essa conexão. Ele percebe isso através da comunicação verbal e não verbal, e isso acaba aumentando o número de processos, independente da técnica estar certa ou não. Tem um vídeo que eu recomendo muito assistir, é do TED, ele é a Dr. Touch. Ele vai falar a importância do exame físico para você criar essa conexão. Eu acho espetacular esse vídeo. E um livro que foi muito falado, esse aqui, Blink. Eu não li ele, me parece ser um livro mais popular
dos desdobramentos daqueles estudos científicos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado. Um grande abraço.